Bom, se você acha que o Dilophosaurus é o único dinossauro venenoso, sinto lhe dizer que é. Mentira! Hoje eu falarei sobre o capeta do Cretáceo humano. Imagina que você está de boas e andando e do nada vem um bicho voando e sobe nas suas costas e joga e te morde e coloca um veneno em você e você fica paralisado por causa do veneno e você sente esse demônio te mordendo até a morte. Pois é, esse bicho existiu e se chama Sinornithosaurus. E aí ficou curioso? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e fiquem com o veneno. Tema de hoje: Sinornithosaurus, estudo e biologia do dinossauro venenoso. Sinornithosaurus. O sinornitossauro, derivado de uma combinação de latim e grego, que significa lagarto pássaro chinês, é um gênero de dinossauro dromaeossaurídeo de penas do início do período Cretáceo, início dos Aptianos, da formação Ixiana no que é hoje a China. Foi o quinto gênero de dinossauro de penas não aviário descoberto em 1999. O espécime original foi coletado na localidade Seeton, no oeste de Liaoning. Foi encontrado nos leitos Jiangshangou da formação Ixia, datada de 124,5 milhões de anos atrás. Espécimes adicionais foram encontrados na cama da Vamzangzi mais nova, datada de cerca de 122 milhões de anos atrás. Sinornithosaurus. Faixa temporal: Cretáceo precoce, 124,6, 122 K. Fóssil de S. millennium, Museu de Ciência de Hong Kong. Classificação científica: Reino: Animalia Philo, Chordata clade, Dinosauria ordem, Saurischia subordem, Theropoda família, Dromaeosauridae clade, Microraptoria gênero, Sinornithosaurus Chu, Wang Wu, 1999. Digite espécie Sinornithosaurus millennium, Chu, Wang Wu, 1999. Espécies: S. Millennium Chu, Wang Wu, 1999. S. Auiana. Liu Ji Tang Galo, 2004. Xu Xing descreveu o Sinornithosaurus e realizou uma análise filogenética que demonstrou ser basal ou primitiva entre os dromaeossauros. 3. Ele também demonstrou que as características do crânio e do ombro são muito semelhantes ao Archaeopteryx e outros Avialae. Juntos, esses dois fatos demonstram que os primeiros dromaeossauros eram mais parecidos com pássaros do que os posteriores. O Sinornithossauro estava entre os menores dromaeossaurídeos, com um comprimento de cerca de 90 centímetros, 3,0 pés. Em 2010, Gregoria Sipo deu estimativas mais altas de 1,2 metros e 3 quilogramas. Descrição: impressão artística de S. Millennium. Espécimes de Sinornithosaurus preservaram impressões de penas, cobrindo a totalidade do corpo e formando as asas. Essas penas eram indistinguíveis na forma daquelas encontradas em aves dos mesmos depósitos geológicos. As penas do corpo, contorno, tinham geralmente entre 3, 4, 5 centímetros de comprimento e incluíam dois tipos. O primeiro tipo é formado por vários filamentos unidos em tufos, semelhantes às penas modernas. O segundo tipo, incluindo aqueles nos braços, era composto por fileiras de filamentos, farpas, unidos ao longo de um eixo principal, raquis, tornando-os semelhantes em estrutura às aves modernas. Penas, no entanto, diferentemente das penas das asas dos pássaros voadores, eles não tinham os ramos secundários com pequenos ganchos, bárdulas, que as penas de voo possuem, o que permite que as penas de voo formem uma palheta contínua. Alguns cientistas sugeriram que as penas poderiam permitir que o Sinornithosaurus deslizasse por curtas distâncias depois de pular das árvores.
Um estudo de 2010 indicou que o Sinornithosaurus pode ter penas que variavam significativamente de cor em diferentes regiões do corpo, com base na análise de estruturas celulares microscópicas em fósseis preservados. Um estudo posterior em 2012 mostrou que as cores do Sinornithosaurus eram marrom avermelhado, amarelo, preto e cinza, espalhadas pelo corpo. Paleobiologia. Possível mordida venenosa. Elenco do fóssil holótipo. Em 2009, uma equipe de cientistas liderada por Empu Gong examinou um crânio de Sinornithosaurus bem preservado e notou várias características, sugerindo que era o primeiro dinossauro venenoso identificado. Gong e colegas observaram que os dentes anormalmente longos e maxilares apresentam sulcos proeminentes correndo pela superfície externa, em direção à parte traseira do dente. Uma característica observada apenas em animais peçonhentos. Eles também interpretaram uma cavidade no osso da mandíbula, logo acima desses dentes, como o local possível para a glândula de veneno de tecidos moles. Gong e colegas sugeriram que essas características únicas indicavam que o Sinornithosauro pode ter se especializado em caçar presas pequenas, como pássaros, usando suas presas longas para penetrar penas e envenenar e atordoar a presa, como uma cobra moderna. Eles também sugeriram que os dentes curtos e levemente direcionados para a frente na ponta da mandíbula poderiam ter sido usados para arrancar as penas dos pássaros. Alguns paleontólogos levantaram a hipótese de que o Sinornithosaurus millenniae tinha veneno, devido a algumas semelhanças dentárias com as cobras venenosas modernas. No entanto, em 2010, outra equipe de cientistas liderada por Federico Giannettini publicou um artigo lançando dúvidas sobre a alegação de que o Sinornithosauro era venenoso. Eles observaram que os dentes estriados não são exclusivos desse gênero e, de fato, os dentes estriados são encontrados em muitos outros terópodes, incluindo outros dromaeossaurídeos. Eles também demonstraram que os dentes não eram anormalmente longos, como Gong e sua equipe alegavam, mas tinham saído de suas órbitas, um artefato de preservação comum em fósseis, esmagados e achatados. Finalmente, eles não puderam verificar independentemente a presença de supostas câmaras para glândulas de veneno, citadas pela equipe de Gong, encontrando apenas os seios normais do crânio. Na mesma edição da revista, Gong e sua equipe enviaram uma reavaliação do estudo de 2010, lançando dúvidas sobre suas descobertas. Eles admitiram que os dentes estriados eram comuns entre os terópodes, embora eles sugerissem que realmente eram predominantes apenas entre os maniraptoranos emplumados, e levantaram a hipótese de que o veneno pode ter sido uma característica primitiva para todos os arcossauros, se não todos os répteis, que eram retidos em certas linhagens. Eles também contestaram a alegação de que os dentes estavam significativamente fora de suas órbitas no espécime holótipo do Sinornithosaurus, embora admitissem que não estavam em uma posição completamente natural. A reavaliação de Gong também alegou que certas amostras não descritas tinham dentes totalmente articulados, mostrando um comprimento semelhante. No entanto, esses dentes estriados não são evidências diretas de veneno, já que espécies de animais não peçonhentas, como babuínos, têm dentes estriados da mesma forma. Ritmo circadiano. Comparações entre os anéis esclerais do Sinornithosaurus e os pássaros e répteis modernos indicam que ele pode ter sido categórico, ativo durante o dia e à noite em intervalos curtos. Voo/asa delta. Espécime referido, Museu de Ciência de Hong Kong. A possibilidade de o Sinornithosaurus ser capaz de planar foi apresentada várias vezes, devido à sua estreita relação com dromaeossauros voadores ou planadores como um Microraptor. Chatterjee e Temple em 2004 encontraram o S. millennium como um grupo de dinossauros com potencial aerodinâmico de locomoção aérea. Uma opinião também expressa por Darra e Naish, enquanto Longrich e Curry 2009 expressaram que provavelmente era muito pesado para voar, embora valha a pena notar que este último estudo foi publicado antes da descrição formal do Changuraptor, um microraptorino maior com capacidades de voo evidentes. Classificação.
NGMC-91, apelidado de Dave, no Museu Geológico da China. Os Sinornithosaurus eram um membro da família Dromaeosauridae, um grupo de dinossauros predadores ágeis com uma distinta garra em forma de foice, que também inclui Deinonychus yntaraptor. S. Millennium viveu cerca de 125 milhões de anos atrás na era Ptiana do início do período Cretáceo, o que o torna um dos dromaeosaurídeos mais antigos e primitivos já descobertos fósseis de S. Auiana e o possível espécime de Sinornithosaurus NGMC-91 foram encontrados em estratos mais jovens, datados de cerca de 122 milhões de anos atrás. A presença de penas desaparecidas no Sinornithosaurus é consistente com evidências de penas de outros dromaeossauros. Duas espécies de Sinornithosaurus foram descritas. S. Millennium, lagarto de pássaro chinês do milênio, é o tipo de espécie descrito em 1999. Uma segunda espécie, S. Auiana, lagarto de pássaro chinês de aro, foi descrita por Liu H.L. em 2004, com base em um novo espécime, o D2140, que diferia de S. Millennium nas características do crânio e dos quadris. No entanto, segundo Turner, Makovitsky e Noreu, 2012, as supostas características distintivas de S. Auiana estão presentes no Sinornithosaurus millennium, ou são variáveis entre um número de espécimes do Sinornithosaurus. Os autores consideram-as Auiana para ser um sinônimo júnior de S. Millennium. Reconstruções esqueléticas de S. Millennium NGMC-91, um microraptoriano incrivelmente bem preservado, apelidado de Dave. Espécime NGMC-91 foi descrito pela primeira vez em um artigo publicado na revista Nature por Ji-Qiang e colegas em 2001. Eles se recusaram a nomear o espécime porque, embora ele esteja completamente articulado, quase todos os ossos se quebraram quando as lajes fósseis foram divididas, de modo que apenas as silhuetas desses ossos são claras na maioria das partes e contrapartes. Isso ocultou as características esqueléticas do diagnóstico, o que tornou o gênero do espécime incerto. Eles observaram que era similar em alguns aspectos ao Sinornithosaurus millennium e sugeriram que as diferenças entre os dois poderiam ter sido devidas à idade de, junto com outra equipe de cientistas, enfatizou ainda mais essa semelhança em um artigo de 2002, no qual eles formalmente encaminharam o espécime para o Sinornithosaurus, embora considerassem a espécie exata questionável. Enquanto isso, Stephen Xerxes e colegas consideraram o espécime como um exemplo de sua espécie recentemente descrita, Cryptovolans pauli, agora geralmente considerada sinônimo de Microraptor de asas. Os estudos filogenéticos não apoiaram a ideia de que o NGMC-91 era um parente próximo de S. Millennium. Em uma análise de 2004, Phil Center e colegas descobriram que, de fato, ele estava mais intimamente relacionado a um Microraptor. Estudos subsequentes, também de Center, continuaram mostrando apoio a esse achado, apesar do fato de que alguns dados usados no estudo original foram posteriormente encontrados com falhas. No entanto, em uma publicação de 2011, Center afirmou que um exame pessoal do holótipo de S. Millennium levou a concluir que sua separação anterior de NGMC-91 de S. Millennium se baseava em interpretações anatômicas, como os dois espécimes eram idênticos em todos os estados dos caracteres usados em sua análise filogenética, apresentavam níveis estratigráficos semelhantes e compartilham exclusivamente a presença de um coracoide triangular com um forame grande e oval. Center concluiu que o NGMC-91 pertence à espécie Sinornithosaurus millennium. A mesma conclusão também foi alcançada independentemente de Center por Turner, Makovitsky e Noreu, 2012. Segundo esses autores, o NGMC-91 compartilha várias apomorfias com Microraptors auianos e Sinornithosaurus millennium. No entanto, como carece de caudais médias alongadas que são 3 a 4 vezes o comprimento das vértebras dorsais, não pode ser referido a M. Auianos. Por outro lado, possui um dentário bifurcado posteriormente, que é uma apomorfia do Sinornithosaurus. Os autores concluíram que o NGMC-91 era uma amostra subadulta de S. Millennium. Descoberta e amostras.
O espécime biológico em exposição no Museu Paleozoológico da China. O Sinornitossauro foi descoberto por Xu Xin, Wang Xiaolin e Wu Xiaoxun, do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia de Pequim. Um fóssil quase completo com impressões de penas foi recuperado na província de Liaoning, na China, na formação Ixia. O mesmo local incrivelmente rico em que 4 dinossauros com penas foram descobertos anteriormente: Protarchaeopteryx, Sinosauropteryx, Caudipteryx e Beipiaosaurus. A amostra de holótipo é V12811, na coleção do Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoantropology em Beijing, China. O espécime NGMC-91 está na coleção do Museu Geológico Nacional da China. Foi coletado na pedreira de Fazangzi, perto da cidade de Wujian, província de Liaoning. Esta localização faz parte dos leitos fósseis de Fazangzi, datados de cerca de 122 milhões de anos atrás, durante a Idade Aptiana. Uma amostra do peixe Licoptera também é preservada perto do pé. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou! With